Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria, um bem comum, né, ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta, que esteja definitiva, né. Então, Ateísmo em Debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né, como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até, cristãos. Isso é um desafio enorme, porque, encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que, o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de você fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando 2 lados, né, e para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até, impossível, né, mas essa sensação é importante que a gente tenha essa sensação de ouvir os 2 lados, né, seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que, não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante a gente porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro, talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, toca fundo na identidade e nos fundamentos do Estado brasileiro, que é a presença de símbolos religiosos como o crucifixo em repartições públicas. A gente vê esses símbolos em tribunais, né? Inclusive no Supremo Tribunal Federal e em casas legislativas por todo o país. Essa não é, assim, uma discussão nova, ela ressurge direto, sabe? Alimentada por debates acalorados, ações na justiça e decisões importantes como as que bem constam no material que a gente analisou. Exatamente. E a pergunta central que emerge desse material todo e que a gente vai explorar aqui é bem direta, né? Em um país que a Constituição define como laico, como o Brasil, faz sentido o Estado manter símbolos tão marcantes de uma religião específica, no caso, o cristianismo, nos seus espaços institucionais? É uma questão que mexe com a nossa história, nossa cultura e, claro, com as nossas leis. Perfeito. Então, a minha posição aqui nessa análise vai ser a de que essa prática, sabe, a manutenção ostensiva de crucifixos e outros símbolos parecidos, ela fere diretamente o princípio da laicidade. Quer dizer, a necessária separação e neutralidade do Estado em relação a todas as religiões e também é importante em relação aos que não têm religião. Eu vou argumentar que isso compromete a imparcialidade que o Estado deve a todos os seus cidadãos. Uhum. Já a minha abordagem vai por um caminho um pouco diferente. Embora, claro, eu reconheça a origem religiosa inegável desses símbolos, eu vou defender que eles se integraram assim de maneira muito profunda à tradição cultural e histórica do Brasil. A sua permanência, que, inclusive, olha só, recebeu o aval do STF, como a gente vai ver, não representa necessariamente uma barreira intransponível à laicidade do Estado. É uma situação um pouco mais complexa do que simplesmente a
permitir ou proibir? Bem, o meu ponto de partida é inegociável: a Constituição Federal. O artigo 19 é muito claro, né? Ele proíbe que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios estabeleçam cultos religiosos ou os financiem ou atrapalhem seu funcionamento ou mantenham qualquer tipo de relação de dependência ou aliança com igrejas ou seus representantes. Então, quando a gente vê um crucifixo em destaque no plenário do STF ou em outros tribunais e parlamentos, a gente está diante de uma mensagem clara: o Estado naquele espaço específico não é neutro, ele está sim exibindo um símbolo que pertence a uma tradição religiosa específica, o cristianismo. Isso, por definição, cria um tratamento desigual. Como é que a gente pode falar em neutralidade estatal quando o próprio ambiente físico das instituições já privilegia uma cosmovisão? E as consequências disso não são, sim, assim, abstratas. O material que a gente analisou menciona, com base na fala da Glorinha Silva, a existência de, olha só, 147 expressões religiosas diferentes no Brasil. Pensemos nesses cidadãos, ou nos ateus, nos agnósticos, naqueles sem filiação religiosa. Como eles se sentem ao entrar num fórum de justiça ou numa Câmara Municipal e se depararem com um símbolo que não representa a sua crença ou a sua descrença? A promotora de justiça citada no material toca exatamente nesse ponto: a percepção de não pertencimento, de que aquele espaço não é igualmente deles. E o argumento de que se trata apenas de tradição cultural, para mim, é uma justificativa francamente insuficiente. Ela basicamente usa o peso da maioria para ignorar a pluralidade que define o Brasil hoje. É problemático usar a cultura como um passe livre para manter um símbolo religioso no coração do poder público. Seria, sei lá, como justificar a exibição de outros elementos históricos controversos, talvez um tronco de escravidão, sob o argumento de que, faz parte da nossa cultura. A presença do crucifixo nesses locais acaba reforçando uma hegemonia histórica do cristianismo, normalizando sua associação com o poder estatal, algo que a laicidade deveria justamente combater. Entendo. Eu não discordo, claro, da importância fundamental do artigo 19 e do princípio da laicidade. São, sem dúvida, conquistas civilizatórias essenciais para uma sociedade plural como a nossa. O ponto crucial, no entanto, é como esse princípio se aplica na prática, né? Diante da nossa realidade histórica e cultural e, mais importante, como o próprio judiciário interpretou essa tensão. A gente não pode ignorar que o Supremo Tribunal Federal, que afinal tem a palavra final sobre a interpretação da Constituição, analisou essa questão específica e decidiu pela manutenção dos símbolos religiosos nas repartições. A linha de raciocínio que prevaleceu e que está documentada aí no material foi a de que esses símbolos, apesar da origem religiosa, eles adquiriram ao longo do tempo um significado que transcende o religioso, entende? Consolidando-se como manifestações culturais e históricas do povo brasileiro. Nessa leitura, a presença do crucifixo não seria um endosso do Estado ao cristianismo, nem uma violação direta da laicidade, mas sim o reconhecimento de um elemento formador da nossa identidade coletiva. A história do Brasil, né, é indissociável da influência católica, e isso impregnou nossa cultura de formas muito diversas. Esses símbolos, para uma grande parte da população, estão entrelaçados com essa identidade. A interpretação legal vigente, portanto, considera que a presença deles não impede a liberdade de crença de ninguém, nem a igualdade formal perante a lei. O argumento central, que foi aceito pelo STF, foi que o Estado não se torna confessional por ter um crucifixo na parede de um tribunal. A tese é que a tradição cultural ali representada pode sim coexistir com respeito a todas as outras crenças, ainda que essa coexistência seja, e eu compreendo isso, questionada por muitos, como a própria Glorinha Silva aponta. E tem um aspecto pragmático também: remover esses símbolos à força, embora possa parecer lógico sobre uma ótica, digamos, estrita de laicidade, não poderia ser visto como um ato de apagamento cultural, gerando mais ressentimento, polarização e talvez nos desviando de problemas mais concretos e urgentes, como, por exemplo, combater a intolerância religiosa que ainda existe e garantir que todos os grupos, minoritários ou não, tenham seus direitos efetivamente respeitados. Entendo seu ponto sobre a decisão do STF e a complexidade cultural, mas veja bem por outro ângulo.
A laicidade, para ser mais do que uma palavra bonita na Constituição, ela exige uma postura ativa de neutralidade por parte do Estado. Não basta só não financiar uma igreja. É preciso não privilegiar simbolicamente nenhuma visão religiosa ou filosófica no espaço que é público. Manter um crucifixo num local de poder não é um ato passivo de reconhecimento cultural. É uma escolha ativa, comunica uma preferência. O Estado está dizendo, mesmo que implicitamente, olha, este símbolo tem um lugar especial aqui. E a justificativa da tradição, ela se torna perigosa quando usada para contornar um princípio fundamental como esse. O material até menciona como a invocação a Deus no preâmbulo da Constituição, algo que o Eduardo Banks analisa, é frequentemente utilizada como argumento para justificar essa mistura entre Estado e religião. Isso mostra como a tradição pode ser instrumentalizada para manter privilégios, né? A ideia de que o crucifixo se desacralizou e virou puramente cultural no espaço público me parece, sinceramente, bastante questionável. Para milhões de brasileiros, cristãos ou não, ele continua sendo um símbolo religioso potentíssimo. Ao mantê-lo ali, o Estado não está só reconhecendo a cultura, ele está conferindo uma chancela oficial, uma legitimidade que não deveria dar. E sobre a decisão do STF, ela é a palavra final do judiciário, claro, sem dúvida, mas a gente pode analisá-la criticamente. Será que ela mesma não é um reflexo da força dessa cultura majoritária que a laicidade deveria idealmente manter à distância das instituições estatais para garantir um tratamento igualitário a todos? A decisão pode ter consolidado uma interpretação, mas ela não encerrou o debate sobre se essa interpretação é a que melhor serve a um Brasil verdadeiramente plural. Mas tenta justamente navegar nela. O Brasil não é a França, por exemplo, com sua tradição de laicidade de combate, que busca, assim, eliminar o religioso do espaço público. A nossa construção é outra, né? Mais sincrética, onde as fronteiras entre o cultural e o religioso são historicamente mais fluidas. A interpretação que prevaleceu na corte reconheceu essa especificidade brasileira. Não se negou a origem religiosa do símbolo, mas se entendeu que, no contexto das repartições públicas brasileiras, ele foi, de certa forma, absorvido e ressignificado pela cultura, ganhando um status que vai além do estritamente confessional. Foi uma validação jurídica dessa ressignificação, entende? E veja bem, a laicidade não exige necessariamente um espaço público estéril, asséptico, como você disse, onde qualquer traço cultural de origem religiosa seja banido. Se a gente fosse por esse caminho, teríamos que questionar nomes de cidades, feriados, inúmeras manifestações culturais profundamente arraigadas. Seria apagar uma parte considerável da nossa identidade. A questão central para a interpretação que venceu no STF não é se o símbolo tem origem religiosa, mas se a sua presença simbólica, entendida como cultural, impede na prática a liberdade religiosa dos outros ou compromete a neutralidade do Estado em suas ações e decisões concretas. A conclusão da Corte foi que não impede. Podemos, claro, discordar dessa conclusão, mas ela se baseia numa leitura específica da nossa realidade social e histórica. Certo, mas essa leitura, ao meu ver, subestima o impacto real desses símbolos na percepção de imparcialidade e principalmente na questão da inclusão. Símbolos importam, eles comunicam o tempo todo. O título do artigo do Jorge Guerra Pires no material, que faz essa provocação, é muito pertinente nesse sentido. Quando um cidadão judeu, muçulmano, de religião de matriz africana, espírita, budista ou mesmo um ateu entra num tribunal para buscar seus direitos e se depara com o símbolo máximo do cristianismo fixado na parede, qual é a mensagem que ele recebe? Será que ele realmente sente que aquele espaço é neutro, que o juiz ali sentado está de fato despido de qualquer viés religioso? A fala da promotora e os argumentos da Glorinha Silva sobre essa sensação de exclusão e não pertencimento são cruciais aqui. Não estamos falando só de uma teoria abstrata de separação igreja e Estado. Estamos falando da experiência concreta dos cidadãos e da legitimidade das instituições aos olhos de toda a população. Ignorar o poder comunicativo dos símbolos, especialmente em locais que deveriam representar a justiça para todos, é fechar os olhos por uma forma sutil
mais persistente de desigualdade. São 147 expressões religiosas, mais os não religiosos. O Estado precisa ser a casa de todos, e sua simbologia deveria refletir isso. Olha, eu tava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Esse argumento é relevante, sem dúvida. No entanto, será que a remoção do símbolo, assim, isoladamente, resolve essa sensação de exclusão ou garante essa percepção de imparcialidade? O problema não é muito mais profundo, ele não está mais enraizado em atitudes discriminatórias que persistem na sociedade e, por vezes, até dentro das próprias instituições, na falta de políticas públicas que realmente promovam a igualdade religiosa, na aplicação talvez seletiva da lei ou na própria intolerância estrutural que a gente ainda enfrenta? Concentrar toda a energia nessa batalha pela remoção do símbolo, embora possa ter um valor reparador para alguns grupos, não corre o risco de ser uma simplificação, de tratar o sintoma mais visível em vez de atacar as causas da doença da exclusão e da intolerância? Além disso, a gente precisa considerar o outro lado. Como a remoção seria recebida pela vasta parcela da população para quem aquele símbolo tem um significado cultural, histórico ou mesmo afetivo importante? Não poderia ser interpretado como um ataque à sua identidade, gerando mais conflito e ressentimento, justamente o oposto da harmonia que se busca? E onde a gente pararia? Como eu disse antes, teríamos que reavaliar nomes de cidades como São Paulo, São Francisco, feriados como o Corpus Christi, Natal. A linha é muito tênue e a solução de simplesmente remover tudo pode criar mais problemas do que resolver. A complexidade exige cautela, né? Mas precisamos analisar o símbolo em si. O crucifixo. A gente não está falando de um elemento folclórico qualquer ou de um marco arquitetônico neutro. Estamos falando de um emblema central de uma religião específica com uma carga teológica e histórica assim imensa. E como a Glorinha Silva bem lembra no material, ele é também um símbolo de sofrimento, de julgamento e, na sua origem histórica, um instrumento de tortura e pena capital. É realmente adequado que um símbolo com essa carga semântica toda, representando um julgamento divino, uma execução dolorosa, esteja presente num tribunal que deveria se pautar pela lei secular, pela razão e pela busca de justiça imparcial e terrena para cidadãos de todas as crenças e descrenças? A própria ideia de Jesus como símbolo de justiça, como Jorge Guerra Pires critica ao mencionar a doutrina do inferno, é problemática quando transposta para um ambiente do Estado laico. A presença ostensiva desse símbolo específico, e não de outros, num local de poder estatal, carrega inevitavelmente uma mensagem que pode conflitar diretamente com os ideais de um Estado democrático e pluralista que se pretende neutro em matéria religiosa. Não é qualquer símbolo cultural, é este símbolo. Compreendo a força dessa análise sobre o significado intrínseco do crucifixo. Contudo, a interpretação que se consolidou juridicamente e que reflete sim uma percepção cultural majoritária no Brasil foi a de que esse símbolo passou por um processo de ressignificação ao longo dos séculos no nosso contexto. Para muitos brasileiros, ele deixou de representar apenas o dogma religioso ou a violência histórica para incorporar valores vistos como positivos e que se integraram à nossa identidade cultural, como sacrifício pessoal, compaixão, redenção ou mesmo uma ideia de justiça ligada à proteção dos mais fracos, ainda que essa seja, claro, uma interpretação específica e não universal. A decisão do STF, ela validou essa leitura, entendendo que no espaço público da repartição, para a maioria da população, o símbolo adquiriu essa camada cultural que o descolaria de um proselitismo religioso direto, permitindo sua permanência sem ferir a laicidade nos termos em que ela foi interpretada pela Corte. É uma leitura que tenta dar conta do peso da história e da formação cultural brasileira, mesmo que essa leitura gere desconforto e dissenso como a gente está vendo aqui. Não se trata de dizer que o símbolo é neutro, mas que sua presença foi considerada compatível com o arranjo constitucional brasileiro, dada a nossa trajetória.
Finalizando, então, meu ponto de vista, eu reafirmo: a permanência de crucifixos e símbolos religiosos similares em repartições públicas é sim incompatível com a promessa de um Estado laico. Ela mantém um privilégio histórico do cristianismo, ignora a crescente diversidade religiosa e filosófica do Brasil e passa uma mensagem de exclusão para milhões de cidadãos que não se veem representados ali. O Estado verdadeiramente neutro e inclusivo não pode ostentar símbolos de uma fé específica em seus espaços institucionais. A remoção seria, portanto, um passo necessário para aprofundar a laicidade e garantir que o Estado seja, de fato e simbolicamente, um espaço de todos. Eu concluo reiterando que, embora a laicidade seja um valor essencial e a sensibilidade da questão seja inegável, a presença desses símbolos foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, como uma expressão cultural legitimada pela nossa história. A interpretação legal vigente é essa. O debate sobre a correção dessa interpretação é importante, claro, mas talvez o foco na remoção física dos objetos desvie a energia de lutas mais urgentes pelo respeito e pela garantia de direitos de todas as minorias religiosas e não religiosas. O combate à intolerância, à discriminação, à promoção de políticas inclusivas me parecem, assim, mais centrais. A simples retirada dos símbolos, isoladamente, pode não alterar as estruturas de desigualdade e ainda arrisca criar novas divisões sociais. Fica bem evidente que a gente está diante de uma tensão complexa e, olha, persistente no Brasil. Como equilibrar o princípio constitucional da laicidade com o peso de uma cultura historicamente influenciada por uma religião majoritária e, ao mesmo tempo, respeitar e acolher a imensa diversidade de crenças e descrenças da nossa sociedade atual. Sem dúvida alguma, o material que a gente discutiu hoje nos mostra as várias faces dessa questão. Desde a perspectiva legal consolidada pelo STF, passando pela análise crítica de acadêmicos e ativistas, até a percepção de exclusão vivida por cidadãos comuns. É um debate fundamental sobre o tipo de Estado que queremos ser e que certamente vai continuar a ecoar e a exigir novas reflexões no Brasil.